noites preciosas do Senhor, mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para falar da sua palavra e do seu amor e da sua justiça. Estamos aqui na telinha. A palavra é forte, a palavra se encontra em Apocalipse 3, 7, onde fala das cartas da igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreveu isso, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechar, porque tem pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, o que se diz judeus e não são. Mentes, eis que eu farei, que venha adiante prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei em horas da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para que tente o que habita na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, e o meu Deus também é o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa aqui foi a igreja de Filadélfia, né? É a igreja grande, de grandes dias de tribulações. E o Senhor Jesus exaltou a igreja de Filadélfia, conservando sempre o mesmo padrão espiritual de fé, porque se assim ela poderia manter a coroa da vida, muitos possuirão essa mesma qualidade de vida espiritual. Mas acordará-se da fé e foro pelo deleito do mundo. E o Senhor Jesus vem em breve, e o diabo saberá disso, dá seu feito, mas possui pessoa sincera, porém desenvolvida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra aqui das cartas de Filadélfia, de Apocalipse, ela fala da volta de Jesus. Ela fala de uma igreja adornada, de uma igreja cheia do poder de Deus. A porta aberta aqui é a porta da graça, a porta do Espírito Santo, a porta onde você vai morar com Jesus no céu, porque ele diz que aquele que guardar o que tem terá a coroa da vida. E ele fala também aqui na sua palavra, né, que você com pouca força, com pouca fé, né, mas guardasse a palavra, né, e ninguém fecha a porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém abre, só Ele mesmo. Guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. E aí o Senhor, nessa igreja de Filadélfia, né, a igreja mostrará a sua grandeza diante do Senhor, pois nenhum conseguirá ela, mas apenas aparecerá no próximo aqueles que está espiritualmente morto como cristão. Nesse tempo era o tempo que tinha as igrejas, as quentes e as mornas, né?
E o Senhor disse: se tu é morno ou quente, dos que for morno, ele vomita. Ele disse que nós temos que permanecer firme, forte, na presença do Senhor, né? Que é a glória do Senhor, né? A exaltação do Senhor. Ele abrirá essa porta. Essa porta é a porta da graça, a porta gloriosa, para que a gente vá ao céu com o Senhor Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, porque ele fala nessa palavra que ele diz: eis que eu chego sem demora. Eu vou sem demora buscar a minha igreja, e aqueles que guardar a tua coroa, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dela nunca mais se apartará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Guarda o que tem. Guarda a tua coroa, guarda o que tem, para que não perca nos dias da tribulação, no dia da angústia. Se liberta de tudo aquilo que não provém do Senhor. Busca em espírito e verdade. E vai buscar essa porta aberta. Essa porta aberta em todos os sentidos da nossa vida, mas a porta é o sentido espiritual. Essa porta da carta de Filadélfia é um sentido espiritual, porque ele diz: é o anjo da igreja que está em Filadélfia, que escreveu isso e diz que o santo, que ele é verdadeiro, a quem tem chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. Ele é o verdadeiro Deus, eu sou. Eu conheço as tuas obras, né? Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ninguém poderá fechar, porque tem pouca força. Guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Com as minhas pouca força, com as suas pouca força, nós não podemos negar o nome do Senhor. Diante de toda adversidade, diante de toda dificuldade, diante de todo sofrimento, não tem sofrimento que seja para sempre. O Senhor sempre terá uma porta de escape, o Senhor sempre terá uma porta aberta para mostrar o caminho, o Senhor sempre terá no fundo do poço uma luz, o Senhor sempre terá uma esperança, porque o Senhor disse: traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, que nessa noite a gente venha trazer a memória dessa carta de Filadélfia, dessa igreja adornada, a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que Deus abriu a porta para levar ao céu, a igreja da volta de Jesus, a igreja que vai subir o céu gloriosamente, porque o Senhor abriu a porta para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Assim, eu agradeço mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra grandiosa nesta noite, que está em Apocalipse 3:7. Mesmo com pouca fé, não negue a fé, não negue a palavra de Deus, não negue esse Deus, que Ele é todo poderoso. Dê um like nesse coraçãozinho vermelho. Deixe uma mensagem, evangelize, compartilhe, para que muitas pessoas alcancem a palavra de Deus. Essa honra, essa glória é toda dele. E quando nós fazemos algo para Jesus, ele nos abençoa 100 vezes mais, porque ele não despede os seus filhos de mão vazia. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.